Prazo legal. Tudo bem? Bom dia a todos. Para mim é sempre uma honra e um prazer me colocar aqui essa tribuna para falar com os nobres desembargadores. Quero cumprimentar todos os desembargadores, desembargador presidente, o relator, membro do Ministério Público, secretários da Justiça. O meu processo, eu estou aqui agora falando em nome do Instituto Gerir, é bem mais simples do que todos os demais que nós já passamos até agora, né? É um agravo instrumento onde o Banco Santander ele pleiteia 3 pontos contra a decisão de saneamento do juízo de primeiro grau. Ele pleiteia, então, a revogação da concessão da gratuidade da justiça, que foi concedida ao autor. Ele pleiteia também a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e também pleiteia uma tese de prescrição trienal, no caso dos autos. Tá? Eu até vejo que, diante da quantidade de demandas que Vossas Excelências têm atuado todos os dias, este aqui seria até um dos casos que eu vejo que não seria nem necessário manejar agravo instrumento, principalmente porque tem 2 pedidos aqui que se confundem muito com mérito, né? Que é a prescrição e aplicabilidade ou não do Código de Defesa do Consumidor. Esses 2 pedidos o juiz vai analisar no momento que ele estiver analisando ali para fazer a sentença, para elaborar a sentença. Mas, pois bem, eu queria então começar sobre a questão da gratuidade da justiça, que, ao meu ver, é algo que recorrentemente a gente tem enfrentado esse tema aqui neste tribunal, que quando nós pleiteamos a gratuidade da justiça em nome do Instituto Gerir, eu tenho aqui alguns dados que alguns juízes concedem, outros não. E às vezes esses que não concedem, eles acabam não compreendendo os documentos que nós juntamos, que são os documentos contábeis que nós juntamos para justamente justificar o deferimento dessa gratuidade da justiça, né? Porque quando a gente junta lá um documento, por exemplo, o balancete contábil de 2023, que nós juntamos, tendo em vista que a ação foi protocolada em 2024. E aí abre-se lá o balancete e tem lá saldo atual do ativo, 507 milhões de reais. Aí fala assim, olha, mas uma empresa que tem um saldo de ativo de 507 milhões de reais não pode receber o benefício da assistência judiciária. Acontece que na análise contábil deste balancete, você percebe que a coluna de débito e crédito ela está sempre zerada. Esse saldo que tem no balancete de 507 milhões, inclusive, você analisando o balancete, você percebe que 445 milhões é de créditos a receber do Estado que não foram pagos por ocasião da rescisão do contrato de gestão. Então, veja, hoje o Gerir, e eu acho que isso é fato notório para esse tribunal, eu acho que esse tribunal já deve ter enfrentado alguns processos do Instituto Gerir, o Instituto Gerir está quebrado. O Instituto Gerir administrava os hospitais aqui, o Hugo e o Utrim, e a partir da rescisão do contrato de gestão, o Instituto Gerir deixou de ter nenhum faturamento, deixou de ter nenhuma receita. O Instituto Gerir não é uma empresa. O Instituto Gerir é uma organização social de saúde que foi criada para gerir aquele hospital. A única receita que o Instituto Gerir tinha era os repasses governamentais. Encerrado o contrato de gestão, o Instituto Gerir não tem mais receita. Então, para justificar essa ausência de receita, foi juntado também os extratos bancários aí, onde constam todos zerados. Além dos extratos bancários, vários buscas de Cispajude, Infojude, Renajude, onde a gente se comprova que o Instituto Gerir, de fato, não tem nenhuma renda. Então, a medida que se impõe é justamente aquela que foi deferida pelo juiz de piso, pelo juiz de primeiro grau, de deferir o pedido de concessão de assistência judiciária. Mesmo porque não é porque a causa é uma causa de valor vultoso que vai se analisar a concessão da assistência judiciária gratuita, não pelo valor da causa. Creio eu que se fosse uma ação contra o mesmo banco, mas uma ação que se pleiteasse um dano moral por inscrição indevida no Serasa, que hoje em dia a média dos tribunais é de R$5.000,
eu tenho certeza que o banco não entraria com esse agravo do instrumento pleiteando a revogação da concessão da justiça gratuita. Mas um dos fundamentos do agravo para revogar a concessão da justiça gratuita é que o valor que se pleiteia de indenização é o valor vultoso. E eu acho que a concessão da justiça gratuita não pode se pautar por esses parâmetros, né? Apenas a título de exemplo, eu cito aqui vários processos, apenas 3 deles, que este mesmo tribunal já concedeu e confirmou a concessão da justiça gratuita. Nos autos 5.004.508 de 2019, nos autos 545/2016 de 2024 e nos autos 525.605 de 2019. Também temos a concessão no primeiro grau e a manutenção no segundo grau. Bom, outro pedido que o banco agravante pleiteia é a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor para o caso concreto. Olha, sobre este assunto, eu até penso que se confunde muito com mérito, porque mesmo que na decisão saneadora, o juiz de primeiro grau diga que vai analisar o processo sob a égide da lei consumerista, ao analisar os fatos e as provas durante a elaboração da sentença, ele pode, no momento da sentença, analisar a sentença e os autos afastando a aplicação da lei do consumidor. Mas, de qualquer forma, a ADI 2591, Ação Direta de Inconstitucionalidade 2591-TF, deixa bastante claro o seguinte: item 1, as instituições financeiras estão, vírgula, todas elas alcançadas pela incidência das normas veiculadas pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, isso é um caso que já foi analisado nesse aspecto pelo STF e já foi decidido, foi batido o martelo de que as instituições financeiras, elas respondem pela lei do consumidor, pela lei consumerista. Existe aqui um contrato, o Instituto Gerir era cliente do Banco Santander. Bom, sobre esse assunto, então, eu creio que não há dúvidas de que até mesmo o próprio juiz, inclusive, fazendo um parêntese, o processo de primeiro grau já está concluído para a sentença, já passamos até da fase instrutória, inclusive, semana passada eu protocolei as alegações finais, o juiz já vai julgar daqui a uns dias, então ele vai analisar isso com mais cautela, lá embaixo, né, no primeiro grau. Então, eu acho que creio que sobre isso é desnecessário o provimento deste tribunal sobre essa aplicação ou não, caso, porque o juiz de piso ainda nem analisou os fatos e as provas, eles estarão sendo analisados agora. E por último, em termos de prescrição, o agravante, ele alega a prescrição trienal. Bom, essa tese da prescrição, ela está condicionada à aplicação do Código de Defesa do Consumidor ou não. Porque se o juiz ia analisar a causa debaixo da égide do Código de Defesa do Consumidor, a prescrição é 5 anos. Se o juiz afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, aí eu tenho 2 hipóteses, segundo o Código Civil. Se considerar que é uma responsabilidade contratual, que é o caso dos autos, por se tratar de uma contratação de um serviço bancário, eu teria, então, a aplicação do posicionamento pacífico do STJ, que já sedimentou que é decenal o prazo prescricional para a pretensão de reparação de danos decorrente de responsabilidade contratual, que é o caso de um contrato entre o consumidor e o banco. Agora, em todas as hipóteses, mesmo que afaste o Código de Defesa do Consumidor, mesmo que se afaste a aplicação da prescrição decenal, ainda assim o processo não estaria prescrito, considerando a prescrição trienal, porque os dados enviados errados pelo banco, o qual foram confessados e são a base da ação, foram enviados pelo banco em 2019. Então, o Banco Santander envia os dados para a Polícia Federal em 2019. Só que a Polícia Federal só analisou esses dados em 2022.
Então, na informação da polícia que consta nos autos, a informação da polícia número 2682, a própria Polícia Federal, a Polícia Técnica Federal, analisa os dados enviados pelo Banco Central no ano de 2022, e somente no ano de 2022 que, após instado pela Polícia Federal, o banco reconhece o erro e reenvia os dados novamente. Ou seja, mesmo se a gente afastar a prescrição do Código de Defesa do Consumidor, 5 anos, mesmo se a gente afastar a prescrição de 10 anos da responsabilidade contratual, ainda assim não estava prescrito pela prescrição trienal, porque os dados só foram reconhecidamente equivocados em 2022, razão pela qual o Banco Santander reenviou os dados. Isso nós temos prova, confessa, do Banco Santander, juntando até e-mails, né? Então, eu acho que nessa questão do envio equivocado dos dados, isso é prova inconteste, porque existe uma confissão, existe um relatório da Polícia Federal falando dos dados enviados, que foram equivocados, e existe a confissão do banco, falando que os dados foram enviados, e por isso eles, em 2022, reenviaram os dados novamente. Então, quanto a isso, não há dúvida. Então, mesmo que eu afaste todas as teses, hipoteticamente, de prescrição, não estaria prescrito, porque os dados só foram descobertos quando equivocados em 2022 e a ação foi protocolada em 2024. Por esses motivos, nós acreditamos, e mesmo também, nós sabemos que a prescrição se confunde muito com o mérito. É uma prejudicial de mérito. E o juiz nem analisou o caso ainda, né? Ele vai se debruçar sobre esses dados, esses documentos, agora, no momento da prolatação da sentença. Mas por esses motivos é que a parte agravada do gerir, ele requer o improvimento do agravo do instrumento, mesmo porque o juiz está agora a poucos dias de prolatar a sentença e são pedidos que envolvem mérito, né? Muito provavelmente, após a sentença, nós estaremos aqui fazendo nova sustentação oral, tratando dos mesmos assuntos, porque eu creio que nesse caso aqui, nos dizeres daqueles que são mais antigos, eu acho que aqui o banco passou o carro na frente dos bois. Deveria esperar um pouquinho mais para a juíza do feito sentenciar o feito. Mas então, nesse sentido, a gente requer o improvimento do agravo, das teses do agravo do instrumento. Obrigada.